Você não vai falar oi pro pessoal hoje? Vem. Vem falar oi pro pessoal hoje, vem. Todo mundo quer ver você. Vem. Fala oi, pessoal. Fala. Oi. Fala oi, pessoal, boa noite. Você já vai embora? Eu já. Tchau. Tchau. Deixa eu ver, tá? Me marcou de novo. Tia, dos dois lados. Glória a Deus. Tchau. Um dos privilégios que Deus nos concede, ser avó, coisa mais gostosa. Quem ainda não é, peça ao Senhor que um dia lhe dê graça. Que é a coisa mais deliciosa do mundo, nós podermos ter cumprido com a nossa jornada de sermos pais e nos tornarmos avós. Sejam bem-vindos, graça e paz, queridos. Mais uma vez nós estamos aqui para conversarmos um pouquinho, falarmos um pouquinho do grande amor de Deus, compartilharmos com vocês das bênçãos e das maravilhas do nosso Senhor. Amém? Vai deixando o seu boa noite, o seu comentário. Se você quiser compartilhar para que o nosso vídeo alcance mais alguém, esteja à vontade. Hoje nós falaremos um pouco a respeito do projeto Pérola, mais conhecido na cidade como Projeto Pérola, mas que transformou-se na Associação de Amor à Família, com a sigla ASAF. Então hoje, se você ainda não conhece o que é a ASAF, o que ela faz, você terá a oportunidade de ouvir, de conhecer e de saber como tudo começou e o porquê deste trabalho. Se você tem a sua Bíblia aí na sua casa, nós gostaríamos de pedir para que você já estivesse com ela no jeito, deixasse ela aberta no livro de Provérbios, no capítulo 31, versículo 10. Pessoal, eu não sei aí onde é que vocês estão, se está calor, mas aqui tá, a gente está derretendo. Ainda tem uma luz enorme aqui na minha frente, então a gente fica derretendo literalmente. Mas o Senhor vai nos dar graça e nós estaremos aqui então para compartilhar uma mensagem de Deus para você. Em Provérbios, capítulo 31, versículo 10, a palavra do Senhor nos diz assim. Eu amo este versículo, trago ele na minha vida junto comigo, carrego ele para onde quer que eu vá e não me esqueço jamais que eu sou preciosa para Deus. Eu tenho um valor inestimável, porque a palavra do Senhor que me garante isso, amém? A palavra de Deus em Provérbios capítulo 31, versículo 10, nos diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Primeiro, o início do versículo é uma pergunta. Mulher virtuosa, quem a achará?
Então, nós sabemos que existem muitas mulheres, mas a mulher virtuosa, ela precisa ser construída, precisa ser trabalhada, precisa ser despertada dentro de cada uma de nós. E a segunda parte do versículo nos diz: o seu valor muito excede ao de rubis. Seja bem-vindo, Dê, Rafaela, Deus abençoe. Então, nós gostaríamos de compartilhar com vocês hoje a respeito do projeto Pérola, Descubra a Joia que há em você. Como ele nasceu, por que ele nasceu e qual é o objetivo do projeto Pérola através da Associação Amor à Família, a ASAF. No ano de 2011, eu passei por uma cirurgia e tive sérias complicações depois dessa cirurgia de vesícula. Fiquei 40 dias com dreno, tive que refazer essa cirurgia, tive que ir para o centro cirúrgico por 3 vezes e tive muitas dificuldades durante este período e foi assim um período bastante reflexivo para mim, onde nós estávamos orando e buscando ao Senhor para entendermos qual era o propósito de Deus na nossa vida. Nós havíamos, naquela época, feito um estudo de uma vida com propósito na nossa igreja e nós, então, havíamos nos desafiados a descobrir qual era o propósito de Deus para a nossa vida. E logo que nós fizemos aquele estudo bíblico de 40 dias com o propósito, né? Então nós começamos a orar e logo em seguida nós tivemos que passar então por esta cirurgia e nós achávamos que nós não iríamos nem mesmo sair dela com vida porque tivemos realmente muitas complicações. Mas Deus tem os seus propósitos, as suas maneiras de agir. E naquele período, então, orando, buscando o Senhor e procurando entender o que Deus queria na nossa vida, então nós fomos orientados pelo Espírito Santo de Deus a olharmos para este versículo e entendermos qual é o nosso valor e qual é o desafio para a nossa vida aqui na Terra. Nós sabemos, queridos, que ser mulher não é fácil. Nós somos privilegiadas, abençoadas, temos o privilégio de sermos mães, coisa que os homens nunca terão essa possibilidade. Mas ser mulher não é fácil. É um papel difícil de ser desempenhado. A mulher, ela é bem complexa, ela é também bem difícil de ser entendida, só mesmo uma mulher para entender outra mulher, porque nós sabemos o que vai na pele, o que nós sentimos no nosso corpo, quais as aflições, quais as dores, quais os desafios que nós enfrentamos como mãe, como esposas, como filhas, e nós realmente achamos, não, nós temos a plena certeza de que ser mulher não é fácil. A vida da mulher, ela é muito mais difícil, muito mais intensa do que a vida de um homem. O homem tem lá as suas responsabilidades, sai para trabalhar de manhã, trabalha o dia inteiro, chega em casa, encontra a casa limpa, os filhos cuidados, a comida pronta, a roupa lavada. Se bem que nos dias de hoje alguns maridos têm reclamado bastante por conta, né, de não viver essa realidade, de ter uma mulher presente no lar, uma mulher que cuide da família, que cuide dos filhos, que cuide do marido,
como a Bíblia orienta, como a Bíblia ensina. Mas, Isabel, então você está querendo dizer que a mulher tem que ser escrava do lar? Não. Nós sabemos que a mulher tem o seu papel e o homem tem o seu papel. E nós sabemos também que elas se tornam muito melhores e muito mais fáceis de serem vividos quando são compartilhados, divididos, se tornam muito mais leves. Mas na história de hoje que nós vamos falar, o Projeto Pérola teve o seu início, o seu início, a sua fundação, através de uma história. Como nós dissemos há pouco, nós estávamos orando para descobrirmos, qual era o propósito de Deus aqui na Terra. E nós já tínhamos conhecimento da palavra de Deus, já éramos conhecedoras da palavra, mas ainda buscávamos ter um propósito, um direcionamento para as nossas vidas. E foi aí então que o Senhor começou a trabalhar ao longo de alguns anos no nosso coração, quando nós tivemos a oportunidade de sermos comerciante no nosso bairro, e por muito tempo nós observarmos a situação diária das mulheres e o privilégio de podermos ouvi-las em suas narrativas, das faltas de oportunidade, das dificuldades e de tantos sofrimentos que a vida lhe haviam imposto. Então, depois daquela cirurgia, Deus colocou no nosso coração que nós iniciássemos uma busca por algumas mulheres que foram direcionadas por Deus para que nós nos juntássemos e começássemos a orar por este trabalho, porque entendíamos que nós precisávamos fazer algo pelas mulheres, mas nós não sabíamos como e por onde começar. Então, Deus me mostrou quais eram as pessoas que eu devia procurar, e nós procuramos por essas pessoas, entramos em contato, começamos a orar, e então Deus fez com que nós conhecêssemos a vontade dele, o que ele queria que nós fizéssemos, e nós colocamos aquele projeto no papel, um projeto onde nós iríamos ao encontro das mulheres, para levá-las uma palavra de fé, uma palavra de amor, uma palavra de incentivo, porque ao longo da nossa escuta, nós ouvimos tantos relatos de tantas dificuldades, de tantos desabores, e é muito fácil você ouvir o relato das pessoas e simplesmente se acomodar e não fazer nada. Mas cada história que nós ouvíamos, o nosso coração queimava de desejo em fazer algo por eles. E foi assim que Deus então colocou essa história no nosso coração. Que história, Isabel? A história da ostra e da pérola. Eu não sei, querido, se você já teve a oportunidade de ouvir a história da ostra e da pérola, se você conhece o processo de produção de uma pérola e se você sabe como ela é formada. E eu vou contar para aqueles que não sabem um pouquinho a respeito da formação da pérola e do processo que a ostra passa para gerar a pérola. Conta-se que a ostra é um molusco que é gerado no fundo do mar, e quando ele é ainda pequeno, quando ele ainda é um molusco infantil, ele ainda não tem aquelas cascas duras que o protegem, aquelas duas conchas. Então ele vive na superfície não, ele vive na parte mais alta do mar, e ele consegue flutuar. Mas a partir do momento em que, então, a sua idade vai avançando, aquela camada mais grossa
da ostra vai se formando, então ela vai ficando pesada e ela cai no fundo do mar, onde ela se prende a algumas pedras, algumas rochas que estão no fundo do mar, e ali então algumas substâncias do mar vão entrando dentro daquela ostra. Alguns grãos de areias, alguns restos de animais, e a ostra então ela está lá, fixada naquela pedra, indefesa, e ela vai sendo ferida, ela vai sendo provocada por aquelas substâncias que vão sendo inseridas dentro do seu corpo. Então, quando aquele ser intruso entra dentro daquela ostra, a ostra vai sendo ferida e ao invés dela ter alguma atitude de expulsão daquele intruso no seu corpo, ele vai fazendo muito ao contrário. Ele vai produzindo, vai liberando uma camada de um líquido chamado nácar, que vai envolvendo aquele grão de areia ou aquele intruso que está dentro dela, aquele resto de animal, alguma coisa que entrou dentro dela. E aí o que vai acontecendo? À medida que ela vai ficando ferida, magoada, que ela vai ficando machucada, ela vai liberando camadas e mais camadas daquele líquido e vai então, sem saber, produzindo uma linda e valiosa pérola. E aí, queridos, quando essa pérola já está pronta e esse grão de areia já está completamente envolvido por aquele líquido precioso, né, tão lindo, único, específico, então a ostra é aberta e aí então é tirada de dentro dela aquela joia valiosa. E o que tem isso a ver, Isabel, com o projeto Pérola? O que tem isso a ver com as mulheres? O que tem isso a ver com a mulher virtuosa que Provérbios 31:10 nos diz? Tem a ver, queridos, que nós, durante toda a nossa vida, durante toda a nossa existência, somos muitas vezes invadidas. Somos muitas vezes, queridos, produtos de pessoas que nos machucam, que nos humilham, que nos maltratam, que nos perseguem, que se levantam contra nós e que no decorrer de toda a nossa vida, assim como a ostra, nós vamos guardando dentro de nós coisas, palavras, situações que nos machucam, que nos ferem, que nos entristecem, que nos amarram, que nos aprisionam. Isso vai dificultando a nossa vida. Muitas vezes, querido, por conta dessas situações, nós vamos, ao invés de tomarmos, por exemplo, a ostra, e ao invés de liberarmos sobre essas situações, sobre as pessoas, sobre os intrusos que nos invadem, nós liberarmos palavras de amor, palavras de perdão, palavras de incentivo, ao invés de nós liberarmos a favor de todas essas circunstâncias que nos ferem ao longo da nossa caminhada, muitas vezes nós vamos nos amargurando, nos entristecendo, nos fechando. E ao invés, querido, de sermos uma ostra produtiva, nós nos tornamos ostras secas, ostras vazias, ostras que não produzem pérolas.
E eu queria dizer para você o quê? Que ostra feliz não produz pérola. A ostra que não foi ferida, queridos, ela não produz pérola. É necessário que ela seja ferida. É necessário que ela seja machucada para que ela venha então liberar aquele líquido sobre o intruso que está dentro dela. Então, com isso, Deus chamou a minha atenção para quê? Que ainda que nós mulheres sejamos afligidas, violentadas, feridas, machucadas, violadas na nossa motivação, no nosso desejo de vida, nas nossas escolhas, ainda que nós sejamos traídas, ainda que nós sejamos, queridos, abandonadas, nós temos condições de liberarmos o melhor de Deus na vida das pessoas. E foi assim que o Senhor, então, me fez iniciar o projeto Pérola, Descubra a Joia que há em você. Porque eu entendi que assim como Cristo Jesus foi ferido, foi machucado, foi crucificado, ele também, assim como a ostra, ele liberou o seu perdão, ele liberou o melhor dele em favor da humanidade. Então nós também somos seres em tratamento, em construção. Queridos, nós temos que entender isso, que nós somos seres em construção e que o cristianismo na nossa vida tem que ser vivenciado todos os dias numa experiência nova e única com Deus. E onde todas as circunstâncias, todas as situações que nós vivenciamos contribuem para a melhoria do nosso ser. E foi olhando para a história da ostra e da pérola que nós então entendemos o nosso valor, queridos. Não importa o quanto você já sofreu, o quanto você já foi humilhada, não importa o quanto de repente você acha que você não tenha valor. A palavra de Deus nos diz: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Queridos, não importa se as pessoas ao teu redor te acusam, te apontam, te condenam, te julgam. O que importa é o que Deus pensa a teu respeito. Talvez hoje, você mesmo olhando para dentro do seu ser, você não encontre valor, não encontre razões para dizer que você mereça ter uma vida feliz, uma vida vitoriosa, uma vida diferenciada. Talvez você não ache nem mesmo que você seja uma joia ou que você tenha alguma utilidade para alguém. Mas eu quero dizer para você, minha amada, que você tem valor. E que o seu valor muito excede ao de finas joias. Por que nós escolhemos este versículo para trazer hoje para você? Para que você entenda, meu amado, minha amada, que o nosso valor somente Deus é quem dá. Se nós formos esperarmos que as pessoas ao nosso redor reconheçam o nosso valor, reconheçam a nossa utilidade, queridos, nós vamos ficar decepcionados. Mas Deus, Ele sabe o nosso valor. E o nosso valor é alto demais, porque a palavra do Senhor nos diz que Deus deu o seu único filho para morrer em meu favor e em seu favor.
E nós então iniciamos o projeto Pérola Descubra a Joia que há em você, com o objetivo não de simplesmente levar uma cesta básica, socorrer as pessoas mais necessitadas, mas de despertar dentro de cada mulher, em especial, a mulher virtuosa que Deus tanto quer que nós achemos. E interessante que a palavra diz, mulher virtuosa quem achará? Muitas vezes nem nós achamos que nós somos virtuosos. Virtudes são qualidades. E por conta, muitas vezes, das dificuldades e das lutas que nós passamos no nosso dia a dia, nós vamos nos fechando, nós vamos perdendo a alegria, perdendo a vontade de viver, perdendo muitas vezes a vontade de nos arrumar. Ah, deixa, tá bom assim. Não. Você é uma joia, você é preciosa, o Senhor te ama. Você não pode amar ninguém se você não amar a si mesmo. Então comece a se amar, a se respeitar, a se valorizar, independente das situações que tenham acontecido ao seu redor. Ainda que algum intruso tenha invadido o seu interior e tenha te machucado, tenha te ferido, não seja uma ostra vazia, mas seja uma ostra produtora de pérolas. Seja exemplo por onde quer que você for, por onde quer que você passar. Seja referência, que as pessoas possam olhar para você e dizer, mas por quê? Por que depois de tanta pedrada, por que depois de tanta situação difícil, ela ainda permanece em pé? Por que depois de tanto sofrimento, tanto abandono, ela ainda continua com um sorriso no rosto? Porque Deus é o sustento, porque Deus é a força, porque Deus é a razão da nossa existência, queridos. Quando nós temos Deus como razão da nossa existência, nós não nos deixamos simplesmente ser feridos e revidamos com outras feridas. Muito pelo contrário. O nosso maior exemplo é Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. E nós precisamos, assim como Ele, ser referência na vida de outras pessoas e produzirmos joias de grande valor. Precisamos produzir dentro de nós um caráter de Cristo. Precisamos ser perdoadores. Precisamos ser, queridos, incentivadores. Precisamos ser aquela que está disposta sempre a estender a mão para levantar, para sustentar, para fortalecer, para cuidar. Não espere, querido, jamais, não espere o reconhecimento humano, porque infelizmente o ser humano é falho. E quando nós fazemos algo em favor do outro, com segundas intenções, nós não temos a volta, nós não temos o retorno de Deus. Mas quando nós fazemos algo por alguém, sem intenção, com intenção de amar, de socorrer, de cuidar, sabe aquela fala que tem, aquele ditado, aquela frase? Esqueci que eu estava com a minha dor e fui cuidar da dor do outro. Muitas vezes a gente acha que a gente precisa estar bem para cuidar da dor do outro. A gente acha que a gente precisa ser rico, que a gente precisa ter muito dinheiro,
para poder socorrer. Mas não. Se você não socorre quando você não tem dinheiro, se você não socorre quando você está ferido, machucado, você não vai socorrer em nenhum outro momento. Eu gostaria, nesta noite, de dizer para você que você é a mulher virtuosa, porque Deus te criou assim. Talvez pelas mazelas da vida, você tenha se fechado e se tornado uma ostra seca, uma ostra vazia. Mas no nome de Jesus, que você possa se despertar nesta noite, se levantar, tomar uma atitude e dizer não, não foi para isso que Deus me chamou. Não foi para isso que Deus me criou, para ser um ser improdutivo, um ser inválido, para ser uma mulher amargurada, entristecida. Muitas vezes nós temos perdas significantes na nossa vida. E isso fere em nosso coração. E acaba nos paralisando. Não, nada e nem ninguém pode nos paralisar, queridos. Nós precisamos reagir. E foi pensando nessas mulheres que não têm atitude, que não têm iniciativa, que necessitam de uma mão estendida, de um socorro, de uma palavra de ânimo, de incentivo, que nós então no ano de 2012 iniciamos o projeto Pérola, com o objetivo de capacitar essas mulheres. A princípio, o projeto Pérola era destinado somente a mulheres. Nós levávamos todos os sábados, uma vez por semana, na escola Corali Júlia Carneiro, aqui no Jardim Eldorado, na cidade de Assis, São Paulo. Nós nos direcionávamos para lá. Nós iniciamos esse projeto no ano de 2012, em setembro. E todo final de semana ia um exército de mulheres virtuosas, a qual nós louvamos a Deus pela vida de cada uma delas. E chegávamos naquela escola, que também leva o nome de uma mulher virtuosa. E chegávamos lá com uma palavra de fé, de amor, de carinho, de esperança, um abraço amigo, uma mão sempre estendida. Íamos para levar também conhecimento prático para que elas pudessem mudar a realidade da sua situação. Sabe, queridos, mais do que simplesmente dar o que a pessoa necessita, nós precisamos ensiná-la a se desenvolver, a crescer, para que ela tenha autonomia na sua própria existência. Quando você insiste em apenas suprir a necessidade da pessoa e não estimula, não incentiva, não promove aquela pessoa a ser independente, ela vai ser a vida inteira dependente de alguém. E o que Deus quer é que nós sejamos independentes, que nós produzamos algo, ainda que seja com as nossas mãos, um crochê, um artesanato, uma costura, toda a mão de obra que nós exercemos, ela vem através das nossas mãos. Um médico usa as mãos, um advogado usa as mãos. E por que você, minha querida, não pode usar as suas mãos para mudar a realidade da sua história? Então, todo final de semana nós íamos ali para aquela escola, com várias professoras de artesanato, de crochê, de confeitaria, de manicure. Íamos levar então o conhecimento para que as mulheres do nosso bairro tivessem a sua realidade modificada. Por quê? Porque a fala delas era de que não tinham oportunidade, que ninguém as amava, que elas não tinham condições de estudar, de fazer nada. E depois, queridos, de vários anos, levando a elas uma palavra de incentivo, de encorajamento,
que elas podiam ser valorosas, muitas delas, que simplesmente achavam que tinham que ficar paradas no tempo e terem as suas vidas perdidas. Arregaçaram as mangas e foram à luta, voltaram a estudar, se capacitaram, se inseriram no mercado de trabalho. Então, assim, muitas vezes nós achamos que nós não temos nada para fazer, para melhorar a nossa vida, quando na verdade nós temos. Só basta tão somente nós desejarmos. Existem pessoas que têm a capacidade de se lançar na vida e correr atrás dos seus objetivos. Mas existem pessoas que precisam ser motivadas, que precisam ser incentivadas, que precisam ser até mesmo muitas vezes empurradas para que elas possam despertar. E o projeto Pérola, Descubra a Joia que há em você, foi pensado e é realizado com o objetivo de mudar a realidade e a história de todas as mulheres. Hoje, ele acontece na cidade de Assis, mas ele pode acontecer aí na sua cidade, aonde quer que você esteja. E Deus pode usar você para ser canal de bênção e mudar a realidade, a história de muitas mulheres que estão presas no fundo do mar, cheias de lodo, da tristeza, da dor, da vergonha, da derrota. Deus quer usar você para estender a mão e tirar de lá dezenas e dezenas de mulheres para serem protagonistas da sua história, terem a realidade da sua vida modificada. Queridas, nós podemos tanta coisa quando nós descobrimos o nosso valor em Cristo. Quem me conhece sabe que eu sempre uso uma pérola. Sempre estou com uma pérolazinha, não é de verdade, mas é sempre para eu nunca me esquecer de que eu sou uma joia preciosa. Não importa se você não gosta de mim, não importa se as pessoas não gostam de mim, nada e nem ninguém vai mudar isso. Eu sou valorosa para Deus. Deus me ama. E eu tenho todos os dias o poder da escolha, de escolher se eu quero fazer o bem ou se eu quero fazer o mal. Se eu quero ser virtuosa, se eu quero que de mim emane virtude, ou se eu quero produzir coisas ruins que afundam e que ainda aprisionam a minha vida. Mas todos os dias eu decido, eu faço a escolha por deixar que as virtudes do Senhor emanem sobre mim. E eu gostaria de convidar você, querida, minha querida, para também fazer isso. Quando nós conhecemos, conversamos com algum médico, principalmente um oncologista, muitos deles dizem que a amargura, o ódio, o rancor, a tristeza adoece o corpo, a alma e principalmente o espírito. Querida, não vale a pena você viver aprisionada. Não vale a pena você rejeitar o seu valor por conta do seu opressor, por causa daquele que te feriu, por causa daquele que te magoou. Sendo que Jesus Cristo na cruz do Calvário se fez
ostra, produzindo a maior pérola que alguém já pode produzir, que foi a nossa salvação através do sangue de Cristo. Jesus foi ostra porque foi moído, foi através da sua carne e do seu sangue que nós tivemos a nossa redenção. Às vezes nós achamos que nós sofremos demais, que a nossa vida é simplesmente constituída por dores e dificuldades, mas nós não entendemos que é na dificuldade, que é na dor, que nós nos fortalecemos, que nós crescemos, que nós nos modificamos. Quando nós passarmos a entendermos isso, nós vamos tirar proveito de cada situação. Ah, Isabel, você fala assim porque você não sabe o que eu estou passando. Com certeza, querida, eu não sei, mas o Senhor sabe. Mulher virtuosa, quem a achará? Onde ela está? Tem alguém aí? Tem alguma mulher virtuosa aí? Manda um eu aqui. Mulher virtuosa, escolha emanar de você todos os dias a virtude. Escolha deixar reinar na sua coração, na sua mente, simplesmente as coisas boas do Senhor. Foi assim que iniciou-se o projeto Pérola. E graças a Deus, depois de 8 anos executando esse trabalho de capacitação, acolhida e evangelismo, nós tivemos pela parte do Senhor a graça de termos um espaço destinado à nossa associação. Nós louvamos a Deus pela pessoa a quem o Senhor usou para nos conceder este espaço. E estamos ali sediados com o objetivo, então, de acolher primeiramente as pessoas. Todas as pessoas que se chegam a nossa associação, ela é destinada a pessoas a partir dos 12 anos. Então, nós acolhemos, temos uma escuta diferenciada, ouvimos as pessoas e capacitamos através de cursos profissionais para que essas pessoas sejam inseridas no mercado de trabalho. E também levamos o evangelismo, porque entendemos que somente a partir do conhecimento da palavra e da vontade de Deus na nossa vida, nós temos a nossa vida modificada. Então, se você ainda não conhece a Associação Amor à Família, eu convido você. Oi, Romildo, você está aí? Que bênção! Eu convido você a visitar a nossa página no Facebook. Está lá como ASAF, Associação Amor à Família, ou então Projeto Pérola de Assis. Você vai ter a oportunidade de visualizar algumas fotos e saber o que nós fazemos. Infelizmente, este ano, por conta da pandemia, nós tivemos as nossas atividades suspensas e ainda permanecem suspensas, até que tudo seja liberado, mas nós permanecemos firmes aqui no intuito de ensinarmos, de evangelizarmos, de ouvirmos, de acolhermos. Contamos, queridos, com a oração de vocês em favor da nossa instituição. Nós somos uma associação cristã, sem fins lucrativos, devidamente legalizada. Não temos nenhum recurso financeiro, nem municipal, nem estadual. Sobrevivemos com recursos próprios, através das campanhas e das festividades que nós realizamos. Então, que você possa orar pelo Projeto Pérola, pela ASAF, pelas pessoas que atuam no projeto. O ano que vem nós queremos que nós estaremos de volta. E você pode ser um abençoador, uma abençoadora, uma incentivadora deste trabalho. Você pode fazer parte também
como professora, como equipe, como diretoria, teremos eleição. Então, assim, nós convidamos você a conhecer o nosso trabalho, a saber por que nós iniciamos essas lives. Nós, estamos dando continuidade ao trabalho que está sendo suspenso, está suspenso. O evangelismo não pode acontecer na instituição, mas nós estamos, então, todas as quartas-feiras aqui para levarmos uma palavra de incentivo, de fé e de esperança ao coração daqueles que se chegam até nós. A palavra de Deus diz: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Então, a partir do momento em que nós nos achegamos, nós temos por parte do Senhor a bênção de Deus nas nossas vidas. Eu quero, no nome de Jesus, agradecer a todos que têm acompanhado as nossas lives. Nós não estamos aqui com outro interesse a não ser de abençoar vidas, simplesmente abençoar vidas. Tudo que nós fazemos é com o intuito de alcançar vidas, de ser bênção na vida das pessoas. Então, ore por este trabalho e seja você também alguém que incentive, que ama e que produza pérolas de grande valor. Amém? Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Em todo o início do nosso trabalho, cada semestre nós temos um trabalho quadrimestral que começa em março, mais precisamente no dia 8 de março, e que vai até junho. Depois nós temos um mês de recesso e depois nós voltamos no mês de agosto até novembro com os nossos cursos. Além dos cursos, nós temos um trabalho de psicologia, onde nós temos uma profissional que atua no atendimento clínico às pessoas que necessitam. Temos o aconselhamento para aqueles que querem serem ouvidos e aconselhados. E temos também tardes maravilhosas e abençoadas, onde nós aprendemos muita coisa boa. Temos vários cursos profissionalizantes, Talvez você aí do outro lado seja alguém que possa abençoar outras vidas através do seu dom, do seu talento. Isabel, eu quero participar. Seja bem-vinda, sempre lugar para você. E nós, então, no início das nossas atividades, nós sempre fazemos uso de um colar de pérola, porque esse é o nosso convite a você, a entrar para o nosso clube, o nosso hall, o nosso colar de pérola, ser mais um conosco nesta fileira, ser abençoador de vidas. Entre cada bolinha dessa daqui existe um nozinho, para que ele não seja desfeito. Quando, se por acaso arrebentar, não destruir todo o colar. Então, está faltando você aqui. Você é uma pérola de grande valor, o Senhor te ama e Deus quer transformar a sua vida. E sempre no final da nossa ilustração de como iniciou o projeto, como começou, o porquê que chama-se Projeto Pérola, ainda que ferida, ainda que machucada, ainda que tão acabadinho, o Senhor te ama e o seu valor ainda permanece o mesmo, o de finas joias. Nós damos esse colar de pérola para alguém e eu queria dedicar ele a você nesta noite. Que Deus abençoe a sua vida e que você seja uma ostra produzindo pérolas. Não seja uma ostra vazia, mas seja uma ostra produtora de pérolas. Faça a diferença na vida das pessoas, amém? Que Deus te abençoe ricamente. Semana que vem nós estaremos aqui novamente às 20 horas, trazendo uma palavra de amor, de fé e de esperança para você, amém? Deus abençoe, um grande beijo e até semana que vem.